Amém? Ainda de pé, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Senhor, eu amo a tua palavra. Oi. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Se você encontrou, declare o seu amor à palavra do Senhor. Amém? Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja isso, tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Podeis se assentar. Esse texto que nós lemos conta um momento em que Isaías teve uma experiência com o Senhor. Isaías, ali nesse momento, ele teve uma experiência com a presença de Deus. Estudando um pouco, sobre a história de Isaías, eu vi que o ministério de Isaías, ele não começou aqui no capítulo 6. Isaías, desde o capítulo 1, ele já tinha uma história com o Senhor. Isaías, desde o capítulo 1, ele já caminhava com Deus. Mas ele teve uma experiência que mudou toda a percepção dele para com a presença, para com a glória de Deus. Isaías teve uma experiência onde a presença do Senhor pôde ser vista por ele. Ele viu anjos, ele viu a presença de Deus, ele viu o trono, ele viu Deus ali assentado naquele trono. Obrigada, irmã Cida. E ele teve uma experiência com Deus ali naquele lugar. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Sobre a presença de Deus. Na vida nós vemos, na nossa vida cristã, nós experimentamos coisas que Deus faz por nós. Experimentamos milagres que Deus faz, experimentamos provisão, experimentamos bênçãos, experimentamos várias coisas que Deus faz na nossa vida e através da nossa vida. Mas sempre existe mais para nós experimentarmos do Senhor. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. Experimentando o mais de Deus. Eu nasci num lar evangélico. Desde que eu nasci, eu aprendi a palavra do Senhor, aprendi os princípios, sempre busquei a presença do Senhor e fui ensinada assim. Tanto eu como Adriel fomos ensinados assim a buscar a presença do Senhor. Mas a nossa busca ela é individual. Mesmo ensinados pelos nossos pais, pastores, dentro de uma igreja, a nossa busca ela é individual. E quando eu entrei na fase adulta, eu sempre falei: Deus, eu quero mais do Senhor. Eu quero viver experiências. Eu quero experimentar aquelas coisas que a gente lê na Bíblia.
Eu quero experimentar aquelas coisas que a gente vê ali, que acontecem com várias outras pessoas. A gente vê na internet, a gente vê testemunhos. Eu quero experimentar esse grau de relacionamento com o Senhor. E aí, o tempo foi passando, eu tive algumas experiências com o Senhor, tive alguns momentos com Deus. Mas no início do mês nós tivemos um culto aqui na nossa igreja. E nesse culto, teve um derramar da presença do Senhor aqui. Quem estava aqui nessa noite? A presença do Senhor foi real aqui, não foi? E nesse culto, Deus me usou para falar com algumas pessoas. Eu senti a presença dele em mim e eu falei, Deus, eu quero mais. Eu quero experimentar mais. Eu quero viver mais disso, da tua presença. E desde esse culto eu tenho buscado, eu tenho falado com Deus. E Deus ministrou ao meu coração para falar isso para vocês. Hoje, que Deus, Ele tem mais para nós. Deus, Ele tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas. E aqui, né, nessa experiência que Isaías teve alguns aspectos dessa experiência que me chamaram a atenção, que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Algumas coisas que aconteceram nessa experiência, que falaram ao meu coração, e em nome de Jesus vai falar ao seu coração também. Mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro de Isaías, capítulo 6. E o primeiro aspecto dessa experiência que eu queria destacar nessa noite é que Isaías, ele teve uma nova revelação de Deus. Lá no versículo 1 diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Como eu disse anteriormente, Isaías não estava começando o ministério. Desde o capítulo 1 a gente vê a Bíblia relatando a história de Isaías. Ele foi um homem que já vivia experiências com Deus. Ele já vivia na presença. Mas ele teve uma nova revelação de Deus nesse momento. Porque ele viu a presença do Senhor. Ele viu o trono do Senhor. Ele teve uma visão ali daquilo que Deus, ele queria mostrar para Isaías naquela noite. Ou naquela tarde, ou naquela manhã, não sabemos quando era. Mas naquele momento. Isaías, ele teve uma nova experiência com Deus e uma experiência que marcou a vida dele. Que realmente trouxe uma mudança para ele, porque ele experimentou algo a mais de Deus. Então ele teve uma revelação de Deus, tanto da santidade de Deus, ele viu ali a roupa do Senhor, né, que cobria o templo, a capa. Ele viu a santidade de Deus, mas ele também pôde ver a realeza de Deus, a grandeza do Senhor. Porque no trono, quem se sentam são os governantes, são os reis, são pessoas importantes. E ali naquela experiência, Isaías teve a oportunidade de experimentar a realeza de Deus, toda a santidade da essência do Senhor. E quando nós experimentamos esse tipo de coisa, quando nós temos esse tipo de momento com o Senhor, quando nós temos esse tipo de experiência com Deus, a nossa vida ela não pode ser a mesma. O nosso comportamento, a nossa vida, ela não pode continuar do mesmo jeito. Nós tivemos uma experiência com Deus. Uma experiência com a presença do Senhor. Então, alguma mudança tem que ser gerada em nós. O segundo aspecto dessa experiência de Isaías que eu queria destacar é que a voz daqueles que clamavam estremeceram o templo. Lá no versículo 4 diz, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. No início do capítulo diz que os anjos clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, né? Toda a terra está cheia da tua glória. E no outro versículo diz que os batentes das portas tremiam
ao som da voz dos anjos, exaltando o nome do Senhor. Onde a presença do Senhor passa, precisa haver uma mudança. Onde a presença do Senhor age, precisa estremecer alguma coisa. Alguma coisa precisa ser mudada. Quando nós temos acesso à presença de Deus, a nossa vida ela não pode continuar do mesmo jeito. Precisa acontecer uma mudança. O nome do Senhor é poderoso, a glória do Senhor é poderosa, que os batentes começaram a tremer ao som das vozes que clamavam a presença do Senhor. Imagina nós aqui, na Igreja Batista Nova Vida, clamando a presença do Senhor, sendo cheios da glória de Deus, e as paredes começarem a tremer ao som da nossa voz, clamando ao Senhor. Esse tipo de experiência que Deus quer para nós. Mais. Ele quer derramar mais. Ele quer que nós tenhamos experiências com Deus muito mais. Não só num culto de domingo, ou aqui, eu vou esperar domingo para buscar o Senhor. Quando Adriel cantar aquela música, porque a voz dele é top, eu escuto aqui em casa os outros cantando, mas na voz dele, a presença do Senhor vem, então eu vou esperar o culto de domingo para ser batizado, para falar em línguas, para chorar, para cantar. Mas o Senhor, Ele quer derramar mais em nós diariamente. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos experiências novas com Ele diariamente, irmão. Ele tem algo grande para derramar sobre nós. Deus, Ele não mudou. Ele não muda. O mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus que estava falando com Isaías. É o mesmo Deus que mostrou para Isaías a glória, a presença, mostrou os anjos, mostrou o trono. É o mesmo Deus. Mas qual que era a diferença que Isaías pôde ver isso e nós não vimos? A busca. É nós que precisamos querer. Nós que precisamos buscar esse tipo de relacionamento com Deus. Nós que precisamos ansiar por receber mais de Deus e receber mais da presença de Deus. Um outro aspecto dessa experiência é que a casa se encheu de fumaça. Ainda no versículo 4, na parte B, diz que o templo ficou cheio de fumaça. Nós vemos na Bíblia várias experiências, quando falam da presença de Deus, fala ou fumaça ou nuvem, que a presença de Deus estava ali naquele lugar. A presença de Deus estava ali quando tinha o lugar cheio de fumaça ou aparecia uma nuvem. Eu lembro que na história de Moisés conta que a nuvem do Senhor parava, sobre ali o templo, os tabernáculos, Essa era assim, o simbolismo da presença de Deus. O lugar se encheu de fumaça porque a presença de Deus estava ali com Isaías. Sempre que vemos algo relacionado a isso, é porque o lugar está cheio da presença do Senhor. E quando nós vemos ali, estamos num lugar que tem uma neblina ou que tem uma fumaça, eu acredito que nós não conseguimos enxergar nada. Assim, fica difícil, Até, às vezes, na estrada, tem alguma queimada, você está dirigindo, às vezes tem até que parar ou dirigir mais devagar, porque não dá para enxergar direito. E quando a presença do Senhor está em qualquer lugar, nós precisamos focar os nossos olhos no Senhor. Focar os nossos olhos naquilo que Deus está fazendo. Não enxergar ou qualquer outra coisa. Não enxergar as pessoas que estão ao nosso redor, ou o nosso irmão que está do nosso lado, ou o que o ministro está falando. Mas quando somos cheios da presença do Senhor, nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos olhar para Deus e receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Quando a presença do Senhor é manifesta nas nossas vidas, Deus, Ele tem um encontro marcado individualmente comigo e com você. A presença do Senhor, ela enche o lugar.
mas o encontro marcado é comigo e com você. O jeito que Deus, Ele se manifesta na minha vida é diferente da vida do meu pai, é diferente da vida do meu irmão, do meu marido, é diferente do irmão que está do seu lado. Cada um de nós temos experiências pessoais com Deus. E Ele quer derramar mais. Eu tenho certeza que cada um, se eu for contar aqui, se eu for pedir para contar a experiência que teve naquele culto, vai falar, eu chorei. Aí outros vão falar, eu caí, eu estava tremendo, eu só conseguia rir. Cada um de nós teve um manifestar diferente da presença do Senhor. Mas a glória do Senhor encheu este lugar. A glória do Senhor estava aqui. Mas é só aqui no culto? É só aqui na igreja? A glória do Senhor, ela precisa nos acompanhar por onde nós formos. No restante da semana, a glória do Senhor precisava estar conosco. No restante dos dias, a glória do Senhor precisa nos acompanhar onde nós formos. Mas a busca, ela é diária. A busca pela presença do Senhor, ela é individual e ela é diária. Não é só aqui na igreja que nós buscamos a presença ou o derramar do Espírito Santo. É em todos os lugares, é lá no seu quarto, é no íntimo, lá nas suas orações, no seu devocional. É assim que nós alimentamos a presença do Senhor. E um outro aspecto dessa experiência é que Isaías, ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. Lá no versículo 5 diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nesse momento aqui, Isaías, ele estava reconhecendo a grandeza de Deus e como ele era pequeno diante de tudo aquilo que Deus estava mostrando para ele. Isaías, ele reconheceu a grandeza, a majestade, a santidade, a grandiosidade de Deus naquele momento, de tudo aquilo que Deus estava mostrando para ele. E ele disse, Deus, mas eu sou pecador, Senhor. Eu sou um homem pecador, eu sou um homem que habita no meio de um monte de pecadores. O Senhor está me mostrando isso. O Senhor está me mostrando essa presença, o Senhor está me mostrando a sua grandiosidade. Isaías, ele reconheceu que ele era um homem normal, um homem comum, um homem que pecava, um homem que estava ali sujeito a muitas outras coisas que aconteciam no mundo. Mas Deus estava mostrando a glória dele, a presença dele para Isaías ali naquele momento. Isaías não era diferente de nós. Nós também somos pessoas comuns, temos nossas falhas, temos nossos erros, somos pecadores. E por que nós temos que ficar só lendo histórias daquilo que Deus fazia, daquilo que Deus manifestava, mas não contamos as nossas próprias histórias do manifestar da glória de Deus na nossa vida? Assim como Isaías teve aquela visão ali, que ele viu aquilo tudo, nós também podemos ter esse tipo de experiência com Deus. Como eu disse, Deus, ele não mudou. Nós mudamos. Nós nos afastamos. Nós temos deixado muitas vezes que outras coisas ocupem o lugar da busca e da presença de Deus. Muitas vezes nós colocamos outras coisas como prioridades naquilo que nós devíamos focar, que é a presença do Senhor. Eu não estou falando, irmão, que você não tem que ter sonhos, não tem que ter projetos, que você não tem que trabalhar, não tem que fazer outras coisas. O que eu estou dizendo é que muitas vezes outras coisas têm preenchido o lugar da presença do Senhor. Por que quando nós trabalhamos, nós nos empenhamos, nós nos esforçamos, nós estudamos, nós vamos ali com todo esforço para dar o nosso melhor, seja para aquela empresa, seja para o nosso negócio, ou seja para a faculdade que nós estamos fazendo, nós viramos madrugadas estudando, ou trabalhando, ou fazendo algum projeto, porque é algo que está no nosso coração, é o nosso sonho. Eu tenho um sonho de me formar em tal faculdade, então eu preciso estudar,
eu preciso investir tempo, eu preciso me esforçar para conseguir realizar isso que eu quero. Mas quando nós falamos muitas vezes da presença do Senhor, da busca, do comprometimento com a glória de Deus, nós não temos o mesmo empenho ou o mesmo esforço para buscar ao Senhor. Deus, Ele é um Deus acessível. Ele está ali. É nós que temos que buscar. Nós que temos que procurar. Nós que precisamos fazer a nossa parte e clamar e alimentar a graça, a glória do Senhor na nossa vida. Ele está ali acessível. Ele não mudou. Você quer ter experiências com o Senhor, assim como Moisés, que a glória do Senhor era tão grande na vida dele, que o rosto dele brilhava. Isaías pôde ver a visão do trono, de Deus assentado no trono. Daniel viu anjos que livraram ele, salvaram ele ali da morte. Nós podemos ter essas experiências com Deus, nós podemos viver isso com Deus, mas nós precisamos entender que a nossa prioridade precisa ser a presença. A nossa prioridade precisa ser buscar a glória de Deus. Com o mesmo empenho que nós fazemos outras coisas, nós precisamos nos empenhar para receber de Deus aquilo que Ele quer derramar sobre nós. Na semana passada, o meu pai falou sobre honra. E na célula também nós falamos um pouco, sobre honra. E aí, preparando essa palavra, eu falei, quando nós priorizamos a Deus, nós colocamos Deus num lugar de honra. Nós colocamos Deus no lugar que é o lugar dele, que é o lugar de majestade, no trono. Mas quando nós não priorizamos Deus, não priorizamos as coisas de Deus, nós colocamos Ele naquela cadeirinha de plástico, sentado lá do nosso lado. Nós tiramos Deus do trono e colocamos Ele sentado na cadeira do nosso lado. Deus, Ele precisa ser o rei. Deus, Ele precisa estar sentado no trono, grandioso, de majestade, e ter o controle das nossas vidas. Mas isso depende de nós. A busca depende de nós. Outro aspecto dessa experiência é que Isaías, ele teve uma nova percepção da presença do Senhor. Lá no versículo 8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de tudo que Isaías viu, depois de tudo que ele presenciou ali, ele não podia sair daquele lugar do mesmo jeito. Ele não podia continuar com a mesma percepção da glória de Deus. Ele não podia continuar tendo aquelas experiências menores que ele estava tendo da glória do Senhor. Ele precisava de mais. Ele disse: Deus, eu estou aqui. Me envia. Deus, eu estou aqui. Depois de tudo que eu vi, eu não posso sair daqui e simplesmente ser mais um e continuar do jeito que eu estava. Eu estou aqui, Deus, me envia. Quando a presença do Senhor, ela se faz presente na nossa vida, nós temos uma mudança. E essa mudança, ela traz em nós algo diferente. Essa mudança, ela provoca em nós o desejo de não continuar tendo mais aquelas experiências rasas, ou aquele tipo de experiência que nós tivemos desde quando a gente converteu. Mas de querer mais, de buscar mais, de receber mais, de pedir mais. Isaías, ele experimentou a glória de Deus. Tem uma música, que tem um tempo que a gente não canta aqui na igreja, mas ela fala que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quando nós experimentamos a glória e a presença do Senhor, nós não conseguimos estar em outro lugar que não seja a glória e a presença de Deus.
Quando nós experimentamos o derramar do Senhor, nós não queremos experimentar algo que seja só básico, que seja pequeno, mas nós queremos buscar mais. E quando nós buscamos mais, a nossa vida espiritual ela fica melhor, a nossa vida familiar ela fica melhor, a nossa vida financeira fica melhor, a nossa vida emocional, nosso casamento, nossa família, nosso trabalho, porque nós estamos recebendo mais de Deus. Somos mais abençoados, a busca está maior, a intimidade está maior, então Deus ele derrama muito mais bênçãos, milagres, cura, transformação, salvação sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos da intimidade, nós precisamos buscar, nós precisamos fazer a nossa parte, que é clamar pelo Senhor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Quem encontrou, declara o seu amor à palavra do Senhor. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, ele que foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Outro versículo que nós vamos ler. Isaías, vamos voltar lá em Isaías, capítulo 61. Isaías 61, versículo 6. Senhor, eu amo a tua palavra. Isaías capítulo 61, versículo 6 diz: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. O primeiro texto que nós lemos diz que nós somos santuários do Senhor. Nós somos templos do Senhor. Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou e nós temos livre acesso à presença de Deus. Deus ele não precisa mais habitar nos templos, nas tendas, na arca. Ele habita em nós. Ele habita em mim e ele habita em você. Nós somos templos do Senhor. Somos habitação da presença de Deus. Mas esse texto de Isaías 61 que nós lemos diz que nós também somos sacerdotes. O sacerdote, ele é responsável pela manutenção do templo. O sacerdote, ele é o responsável por levar as pessoas à presença do Senhor. Ele é responsável por cuidar do templo, cuidar da presença. O sacerdote é aquele que entra no Santo dos Santos, é aquele que entra no Santíssimo, na glória, na presença de Deus. Então nós somos templos do Senhor. A presença de Deus, ela habita em nós. Ela está conosco em todo o tempo. Mas nós também somos sacerdotes que precisamos buscar essa presença. Nós somos os sacerdotes que precisamos zelar por essa presença, que precisamos clamar por essa presença, que precisamos fazer essa presença manifesta em nós e através de nós. Nós somos santuário, templo, mas nós também somos sacerdotes. Então, se você tem recebido pouco, é porque você está buscando pouco. Se você não está fazendo um devocional, não está tendo intimidade, não está recebendo porque você não está cuidando do santuário. Você não está fazendo a manutenção do templo, da presença de Deus. Habita em nós, irmãos. Habita em nós. Nós somos os transportadores da glória de Deus. Se nós recebemos pouco, se nós não estamos vendo milagres, se nós não estamos vendo acontecer, a culpa não é de Deus. A culpa não é da igreja.
eu não vou ficar aqui nessa igreja porque eu não estou sentindo a presença do Senhor. A presença está em nós. A presença do Senhor, a glória do Senhor está em nós, porque nós somos o templo. Se não está sentindo, é porque não está buscando, não está exercendo o papel do sacerdote e zelando da presença, e entronizando a presença e cuidando da presença. Pode mudar de igreja, pode ir para onde for, mas se nós não nos posicionarmos como sacerdotes, a presença do Senhor não vai fluir. A presença está em nós. Nós somos os transportadores da glória de Deus. Então, se nós recebemos muito, é porque nós estamos buscando muito. Se nós recebemos pouco, é porque nós estamos buscando pouco. Se nós não estamos vendo milagres, se nós não estamos vendo coisas acontecerem, se nós não estamos vendo anjos, se nós não estamos vendo fumaça, a presença de Deus, não é por causa de Deus. Não é por causa da igreja, não é por causa dos pastores, não é por minha causa, não é por causa do seu marido, do irmão que está do seu lado. É por sua causa. A presença é individual. Nós precisamos buscar a presença. Nós que precisamos clamar pela presença do Senhor. Nós somos responsáveis por aquilo que nós recebemos. Não podemos transferir essa responsabilidade para a igreja, para os pastores, para os irmãos, para o louvor, para a dança, para os intercessores. Os intercessores estão intercedendo pouco, é por isso que eu não estou recebendo. Nós somos os responsáveis por aquilo que nós recebemos. Nós somos responsáveis pelo manifestar de Deus nas nossas vidas e através de nós. Pare de transferir essa responsabilidade. Ela é nossa. Ela é sua. Deus, Ele tem algo mais para derramar para nós. Ele tem experiências maiores para fazer em nós. Ele está lá. Ele é acessível. Nós precisamos acessar Ele e receber e experimentar isso tudo que Deus Ele tem para nós. Você quer os dons espirituais? Você quer falar em línguas? Você quer ser profeta? Você quer operar milagres? Busque a Deus. Não tem outro jeito. É buscando o Senhor e buscando a presença. Nós somos a habitação da presença. E temos que exercer o nosso papel de sacerdotes e cuidar e zelar e buscar essa presença. Cada dia que passa, nós vemos quanto tem sido difícil as pessoas estarem nas igrejas, as pessoas ficarem na igreja, ter comunhão com Deus. Quando veio a pandemia, o que mais se ouvia, muitos pastores falando, não, quando acabar a pandemia, as igrejas vão lotar. Nós precisamos estar preparados, porque as igrejas vão lotar, o povo está tudo com medo. Então, quando acabar essa pandemia e os cultos voltarem, as igrejas vão lotar, o povo vai se converter, o povo vai querer buscar Deus, o povo está com medo, o povo vai querer buscar a presença do Senhor. Mas quando veio a pandemia, e quando ela passou, os que estavam desistiram. Quantas igrejas nós vimos testemunhos de pessoas que saíram da igreja, mas porque eles já estavam fracos. Porque eles já estavam ali somente como santuário, não estavam mais sendo sacerdotes. E aí a pandemia veio para tirar essas pessoas, porque foi uma desculpa. Não, eu não estou indo na igreja porque é causa da pandemia. Aí a pandemia acabou, mas agora desanimei e tal. Mas cada um é responsável por si, como sacerdote da sua vida, do seu templo, do seu santuário. Se nós queremos receber de Deus aquilo que ninguém recebe, nós precisamos fazer aquilo que ninguém faz. É difícil pagar o preço, buscar a Deus, orar de madrugada, servir ao Senhor, servir à igreja. É difícil, não é fácil. É renúncia, é muitas vezes abrir mão de coisas.
Mas quem quer receber de Deus aquilo que ninguém recebe, precisa dar para Deus aquilo que ninguém dá. Se você quer receber o extraordinário da presença de Deus, entregue para Deus tudo que você é. Entregue para Deus coisas que você coloca em prioridade, coisas que você acha que são importantes. Entregue tudo para Deus. Entregue para Deus aquilo que ninguém dá. E você vai receber de Deus aquilo que ninguém recebe. Vários homens, aqui nesse livro, experimentaram de moveres sobrenaturais da presença do Senhor. Vários homens, várias mulheres tiveram experiências sobrenaturais com a glória e com a graça do Senhor aqui. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos várias histórias de homens que experimentaram coisas extraordinárias. Mas eles também fizeram coisas extraordinárias para Deus. Abriram mão da sua casa, da sua família, saíram da sua terra, foram para um lugar que nem sabia para onde ia. Lideraram um povo no meio de um deserto, sem saber nem o que estava acontecendo, mas não sabia nem falar direito. Mas abandonou tudo e seguiu ao Senhor e colocou Deus como prioridade. Deixaram de comer de banquetes, de palácios, do bom e do melhor, para servir ao Senhor. Não se prostraram diante de estátuas ou de ídolos, porque preferiram servir a Deus e morrer por isso. Essas pessoas que experimentaram o sobrenatural de Deus, eles fizeram coisas sobrenaturais, fizeram coisas extravagantes, fizeram algo que chamou a atenção de Deus para eles. Para nós experimentarmos o sobrenatural de Deus, nós precisamos fazer mais. Deus, Ele tem muito para derramar sobre as nossas vidas, mas nós precisamos fazer mais. Nós precisamos buscar mais. Ter um relacionamento com Deus de intimidade, não só aqui na igreja ou na célula, mas na nossa casa, no nosso dia a dia. A presença do Senhor, ela é nutrida todos os dias, ela é alimentada todos os dias. A glória do Senhor em nós, ela precisa estar em constante ativação. Nós precisamos o tempo todo ativar essa glória, essa presença, orando, jejuando, tendo um relacionamento, lendo a Bíblia, com intimidade com Deus, falando de Jesus. E onde nós formos, a glória do Senhor precisa ser vista através de nós. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé no seu lugar. Enquanto o louvor vai cantar uma música, nesse momento, fale com Deus. Fale, Deus, eu quero experimentar mais. Eu quero receber mais. Faça algo que chame a atenção do Senhor. Faça algo que mova os céus neste lugar, nessa noite, por sua causa. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso levantar as mãos, levante. Amém. Se for preciso rolar no chão, role. E se for preciso pular, pule. Mas chame a atenção de Deus nessa noite, para que a glória e a presença sejam derramadas sobre você. Quanto mais buscamos, mais recebemos. A nossa busca é individual. Então não olhe para o irmão que está do seu lado, não olhe para o seu filho, para o seu marido, ou para as pessoas que estão ao seu redor, ou até mesmo para mim. Mas fale com Deus. Deus, eu quero experimentar mais. Deus, eu quero viver mais. Eu quero fazer para o Senhor aquilo que ninguém faz, para receber do Senhor aquilo que ninguém recebe. Eu quero ser abençoado, eu quero ser bem-sucedido.
quando nós experimentamos a presença do Senhor, há uma mudança. Nós não podemos continuar mais da mesma forma, Deus. Transforme algo em nós. Que a nossa busca, Senhor Jesus, seja contínua, seja diária. Que a nossa busca pela Tua presença, Senhor Deus, aumente cada dia mais. Que a nossa fome cresça por buscar a Tua presença, buscar a Tua glória, buscar a Tua face, buscar o que receber do Senhor mais. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. E cremos, Senhor Jesus, que à medida que buscarmos, mais o Senhor vai derramar sobre nós. À medida que nós clamarmos, mais nós vamos receber do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por habitar em Deus, em nome de Jesus. envia-me a mim.
Aleluia.